Ué, eu tinha. A ideia surgiu porque eu precisava, né? Ganhar uma grana. Tava. A minha filha tinha recém-nascido. Trabalhava na emissora de rádio, né? Lá. E a emissora, né? Não... Tava lencando no final do mês, né? Tipo assim. E aí eu tinha que dar meus pulos. E aí surgiu a ideia de comprar a carretinha, vim aqui em Mineiros, comprei. Comprei aqui no Setor Tanim. Paguei, acho que na época, R$ 700 na carretinha. Consegui um cara lá que fazia uma engenhoca legal. E aí o cara fez pra mim o sistema de rodanas pra carregar a bateria. E aí eu montei esse som. E aí tirei umas 5 vezes o dinheiro de investimento. Paguei umas contas. E aí, bicho, esse trem rendeu. Porque daí eu fiz ela e logo tava começando a montar Tava começando a campanha política. Eu já peguei a campanha política já quase que pelo valor dobrado do que eu tinha investido, né? Na época a candidata era a senhora Dilma, né? Ah, é? Aí eu rodando o dia inteiro na rua. Dilma, coração valente, agarra brasileiro, gente. Eu trabalhei pra ela, na época. E aí, foi. Ganhei essa grana, paguei essas coisinhas e o que era interessante justamente era o sistema, né, que eu montei. Eu montei ele com as roldanas, com os redutores pra quanto eu As andasse polias, com né? as polias, é. Quando eu andasse devagar, elas giravam e faziam o alternador que tinha embaixo, adaptado na parte de baixo da carretinha, rodar e gerar a carga da Carregar as bateria. A baterias. bateria. Eu tinha uma bateria de 150 amperes atrás, por cima da carretinha ela tinha tampa. Aí eu fiz o sistema de módulo do som, com refrigeração, sonzinho, aparelho de som com pendrive. E aí eu tocava o terror, né? Eu já E eu gravava, sei que né? gravava a propaganda É, também. que eu já tinha home studio, então eu mesmo já gravava e o cliente já chegava, eu já botava o pacote na gravação e a hora de propaganda rodada. E aí, Já vendia os dois produtos. e aí era pau na máquina. E o cara falou, não, eu já tô com a gravação. Acontecia de chegar gente fora, não, eu já tenho a gravação, então só quero que roda. E cobrava a hora rodada. Ah, quero que grave. Então é tanta gravação, mas tanto do... Nessa época aí, como é que chama? O velório era anunciado também. Era. Nota de falecimento. A Era, funerária. Ah, não, na verdade, na época era veiculado, tipo assim, era. era propaganda volante, Era né? volante, né? Então não tinha rádio pra anunciar, que nem em Portelândia não tinha rádio. Hum. Mas tinha, daí tinha um serviço de som, né? O carro de som aí, isso é a família enlutada, né? Como é que é? Nota de falecimento. A família de fulano comunica o seu falecimento. Não era nem a funerária, era a família que Era a família comunicava, é. comunicava. E era Eu- meio que um convite, né, para as é, pessoas ir no velório. e Portelândia sempre teve uma energia. Já tem o quê? Já tem já mais de 6 anos que eu saí de lá. Mas tem uma energia, é o seguinte, uma sucessão de mortes, assim, cara. Tipo assim, morre um, parece que o que morreu primeiro vem buscar mais uns 3, 4, assim. Que isso? É sério. A gente sempre comentou isso lá, tipo assim, de ter isso, sabe? E aí, então, quando morria um, eu já ficava assim, na expectativa Vai morrer mais um. que ia vir mais, ia empacotar mais uns 5, você entendeu? E aí eu ia lucrar. Pois é, mas esse trem era complicado, né? É, você lida com a dor do outro, né? Que Acaba é uns que. outros, não é sorrir, não, mas pelo É, menos né, você trabalha é, enquanto o outro chora. às vezes eu. Vende lenço enquanto o outro tá chorando. E eu ficava pensando, às vezes, gravando a nota de falecimento, eu falei, será que ele imaginava que ia estar gravando a nota de falecimento dele? Passou assim umas paranoia na cabeça, mas eu comecei justamente isso, gravando pra carro de som, gravando. Nessa época você era crente. Sim, até hoje eu sou crente. Não, vai crente praticante. De ir na De igreja, religioso. de religioso. Religioso. Na época eu era religioso. Essa era religioso. Religioso de ir todos os dias, todo terça, quinta, sábado, domingo no culto, domingo de manhã na escola dominical. E. Mas você não e- tinha medo de assombração, as coisas do tipo? Não, tinha. Tinha? Só pra você ter uma ideia. Contar uma história rapidinho, que a minha irmã sempre foi muito mais corajosa que eu. Gabi. Com escuro, Gabi sempre foi mais. Então, eu cresci
Mas Por- quem é mais velho, é você ou ela? Eu sou mais Você velho. é mais velho. Eu cresci amedrontado, porque a religião ela te amedronta. O evangelho não, Cristo não. Ele não te amedronta, ele é esperança. Então eu cresci na minha juventude, na minha adolescência, com medo de ir pro inferno, com medo de demônio, de possessão, você entendeu? Então, tipo assim, eu tinha muito esses receios de escuro, porque ficava imaginando sempre o catiça lá com a cara feia, chifrudo. Então, e aí eu tinha esse medo. Então, sempre que me mandavam ir no escuro, eu chamava minha irmã. E minha mãe tinha uma mania de falar assim, vai lá no fundo, às vezes ela tava fazendo janta, vai lá no fundo pegar o pé de limão. E o limão, o infeliz que plantou o pé de limão, nunca plantava o pé de limão na porta dali Da perto da frente, área, ali perto da luz, não. Plantava o pé de limão lá nos cafundó do Judas, no fundo do quintal. Aí eu chamava, Gabi, vamos lá. Vamos lá mais eu. E ela já ia sabendo que ela ia me passar susto. E Você aí, já ia sabendo que era um susto dela. aí né? quando eu pegava na mão dela, ao invés dela pegar na minha mão e segurar, não, ela pegava no meu braço e não deixava eu pegar na mão dela. Você entendeu? Quando chegava lá no meio do escuridão, ela gritava, ó o demônio aí, rapaz! E virava de costas, assim, correndo, e eu já saía chorando. E eu mais velho do que ela, mas sempre mais mole do que ela. Mais medo. Mais medo do que ela. E tanto é que essa moleza já me pôs assim... por conta da moleza que falavam que eu tinha, e que eu tinha um pouco mesmo, eu não fui pro quartel. Meu pai não deixou eu ir pro quartel, porque ele falava, lá você é mole, lá você vai sofrer na mão da turma lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Não deixou eu ir, eu fui dispensado, ele me fez uma tramonha lá que eu cheguei pra alistar, quero alistar, pra ir pro exército. Moça, você não vai, lá você vai sofrer. Eu não Você acha quero ir. E que. você queria ir? E eu queria ir. Ixi, eu sempre fui encantado pelo trabalho das forças de segurança, sempre. E aí eu até falo que se eu não tivesse sido apaixonado pela comunicação, às vezes eu tinha estudado, criado vergonha na cara e prestado um concurso na área da segurança pública. E aí ele... Você acha que seu contato com a religião, ele mais te ajudou a voar ou você acha que mais te limitou? Bom, eu acredito da seguinte forma, até um certo ponto ela me limitou, mas ela fez eu buscar, tipo, eu não parei no tempo, mas assim, eu fui em busca realmente do significado do texto. Conhecereis a verdade vos libertará, porque até então eu estava preso na religiosidade. Eu conheci o evangelho justamente pelo que me pregavam no púlpito. Olha, o pastor pregava, então até então eu não tinha o discernimento e o interesse, às vezes, de falar assim, poxa, velho, eu tenho que correr atrás disso. Será que isso que está sendo dito é realmente isso? Será que não está havendo distorção para me manipular? O seu primeiro contato, ele foi algo totalmente voluntário ou de uma certa forma você acha que a religião foi imposta pra você ainda na infância? Não, foi imposta, porque a gente vem dessa linha, né? Meu pai foi para a igreja, ele foi o primeiro que se converteu, né? Ele foi o primeiro. Então, eu tinha um pouco mais de 1 ano de idade. Queira que você cresce, que você tem que ir para a igreja, que você tem que fazer aquilo, que você tem que estar lá no culto de Santa Ceia, no segundo domingo do mês, né? Mas... Seguiu o protocolo. seguir o protocolo. Você cresce com aquilo que você precisa da igreja, que você precisa das coisas de Deus, enfim. Mas não te conta que você pode sair da gaiola. Até então a religião, da forma que eu vivia lá, eu estava preso da gaiola, seguindo sempre bitolado, sempre só vivendo aquilo que diziam em cima do púlpito lá. Até o dia que eu falei assim, poxa, eu tenho que ir atrás de Mas conhecer. e você tinha que idade? Quando você começou a despertar essas coisas? Eu comecei a despertar isso depois que eu casei. Acho que tipo depois que eu casei, eu comecei a ter mais essa vontade, né? Peraí, o que acontecia? Uma vez eu fui num encontro de casais, né, da minha igreja, e assim, eu vi um ensinamento do pastor que eu não concordava, né? Que eu não concordava. E aí eu comecei, a partir disso aí, a buscar. Parei. Realmente, o homem casado com a mulher casada, já que o casamento foi constituído por Deus,
que é um presente que Deus deu para o homem e a mulher. E eu não posso fazer isso com a minha esposa porque é o mesmo jeito que os animais fazem? Peraí. Deixa eu procurar saber disso. E aí onde eu comecei, dentro da Bíblia, buscar, querer saber. E aí buscando referências bíblicas e também buscando base em nomes maiores, nomes maiores assim do meio cristão. Tem muitas pessoas que às vezes não concordam com certos nomes. Vou citar um deles, por exemplo, o Malafaia, o Marcos Feliciano, enfim. Mas assim, eu tentei extrair deles o que, apesar que tem as falhas, todos eles são cheios de falhas, mas extrair deles aquilo que eu estava querendo saber naquele momento, com base de pregações e aí com bases bíblicas também. E aí eu fui para a Bíblia e interpretar aqueles textos que estavam sendo ditos. E hoje, você se acha um entendedor daquilo que você crê? Tipo assim, hoje, você acha que você crê baseado naquilo que você realmente acredita e existe um nível de conhecimento onde você fala assim, não, a minha crença, a minha fé é consciente porque eu tenho uma base. E a minha base do meu crer, de uma certa forma, ela tem um contexto. Sim, eu considero, mas assim, eu tenho comigo que eu não preciso convencer as pessoas do que realmente eu creio. Sim. Sabe? Aquele ditado de... Até por conta que eu sei que hoje existe diversos pensamentos. Então, tipo, eu prefiro continuar crendo naquilo que eu tenho estudado, que aos poucos eu tenho aprendido, estudando, pesquisando, do que eu tentar sentar com as pessoas e convencer, por exemplo, um cristão bitolado que tá fiel e crente daquelas coisas que ele convive ali terça, quinta, sábado e domingo. Até porque ele vai me taxar como falso profeta ou como ateu, que eu já recebi de pessoas. Eu não sou ateu. Eu creio nessa força superior, nessa energia que alguns chamam de energia quântica, da atração, a lei da atração. Eu acredito que há uma força que rege a natureza. Que, tipo assim, a gente percebe que é muito perfeito para não ser planejado. Você entendeu? Quando você planeja, a partir do momento que... Tem um comentário sobre isso aí. Eu costumo falar assim, não é porque não tem explicação que a gente tem que dar uma. Certo. Mas é porque tudo parte do princípio do início, né? Assim, até onde o homem desenvolveu a consciência, a partir do momento que ele sabe que para tudo tem um início, até mesmo esse início de consciência, o início de vida, o início de tudo. Então as pessoas sempre tendem a pensar assim, para aí, como que era no início? Como que era? Porque se hoje, sei lá, se no mundo tem 7, acho que bilhões de habitantes, em algum momento teve que começar por 1, ou por 2, ou por 10. E teve que ter um início, né? Pois é, igual eu te falo, mas não é porque a gente não consegue entender ou voltar lá pra saber o que aconteceu que precisa ser explicado. Porque a gente precisa de firmar que existe uma explicação pra isso, que a gente sabe, na verdade, não dá pra saber. Só que aí a partir daí é que começa talvez a vários conceitos, por exemplo, tanto de Deus quanto de ideologias religiosas. A partir do momento que não se prova, então o fato de eu não provar não significa que não exista. Eu também posso a partir daí acreditar até em Papai Noel, se eu quiser, e que ninguém pode falar nada. Aí que tá a questão, porque igual eu te falo, no momento que você não consegue voltar lá pra saber o que aconteceu, aí você cria uma teoria em cima e tenta ou escolhe uma, as pronto. Pessoas que a sua teoria é a melhor. Então você se conforma, fala, cara, não dá pra saber. Hoje em dia eu procuro, na minha época de religioso, eu procurava muito criar uma imagem de Deus para mim poder comunicar com ele. Por exemplo, Deus para mim hoje não é aquele velho de cabeça branca que tá lá no céu. Que tá lá no céu. Justamente eu tento acreditar nessas forças que acontecem, que parece que tipo você não planejou e que dá certo. Você entendeu? E teria Deus um sexo? Também acho que não. Também não acredito que ele tenha... Porque eu simplesmente imagino na força. Eu não coloco numa figura humana, ou se é homem ou se é mulher. Já não é semelhante, né? Da Bíblia, né? Porque... mas assim, a eu Bíblia acredito... fala sobre semelhança. Pois é, mas eu acredito na força.
sabe? Só que Essa a ideia... A Bíblia fala de semelhança, mas ela não fala que é idêntico. Que é também. idêntico. Pode ser a semelhança Mas do fala pensamento, né? Tipo, a nossa a imagem e consciência. semelhança. Mas assim, eu busco acreditar com base nos estudos, nos pequenos estudos que eu tenho feito, é porque há esse planejamento. Hoje, para a gente estar nesse ambiente, houve um planejamento para que ele ficasse perfeito. Eu lembrei do Dios falando aqui, que eu não sei quem comentou no podcast, que falou que a informação está sendo extraída do fundo do intestino. Segundo os estudos. Qual que é a sua Enfim. base? Aí fala assim, é igual alguém falou assim, não, que eu vi uma frase um dia, aí o cara falou assim, não sei da onde. Aí o cara falou Da assim, internet. da internet. Bem na hora eu tava filmando, eu achei bom demais. Mas enfim, cara, é muito perfeito para não existir algo que foi pensado e planejado para que as coisas acontecessem como acontece hoje. Se a gente for olhar, a ciência diz que o corpo perfeito o corpo ele é uma máquina muito perfeita. Poxa, como é que esse como é que esse corpo evoluiu para chegar Mas depende hoje? do ponto de vista também da perfeição desse corpo. Porque eu conversando com o Guilherme aqui outro dia, falando assim, por que o ser humano é tão frágil? Qual que é o outro animal na natureza que você conhece que cria um filho a vida inteira? Você tem que esperar 10 meses, um ano pro moleque andar. Se o bezerro acaba de nascer ali, algumas horas já tá andando, de repente já tá mamando, não tem ninguém pra pôr lá a boca dele lá. Ao mesmo tempo que ele é uma máquina perfeita, se torna tão frágil também. Tão né? frágil, ou seja, no início da vida ele não é perfeito. Porque se você deixa um neném igual a vaca deixa o filho dela no chão, ele morre. É garantido. Sim, mas aí, isso aí vai partir do princípio daquilo que a gente tem como ser humano hoje. E aí é onde que você fala assim, sempre que a gente quer entrar em algum desses assuntos, é importante a gente também fazer uma análise do homem primitivo, que é aquilo que a gente estava falando outro dia, e que sempre é necessário você tentar entender... Essa questão do homem primitivo é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo também é muito estudo, vamos dizer assim, são muitas teorias. Muita história. Né? Muitos, sei lá, pode ser até evidência, mas para pensar na primeira consciência, cara, quando eu falo primeiro os antepassados, sei lá, os que pensaram primeiro, é muito difícil você imaginar uma pessoa, sei lá, um ser, vamos dizer, nem ser humano ainda era, de repente, eu tô pensando agora, eu sei que eu existo. Pois é, mas não foi assim. É por isso que se a gente for analisar que, tipo, o homem do não, nada... Não, é assim, pensei, claro, não né? foi do nada. Foi um processo assim, evolutivo, eu tô lá com 30 né? anos de idade lá, vivendo igual um bicho, de repente, não, agora eu comecei a pensar. Não. Eu posso fazer fogo. Ai. Eu acredito que foi, tipo assim, foi um processo muito lento. Eu posso pegar essa pedra aqui, se a eu posso fonte fazer de pra cortar a carne, né? É que se a informação da gente for partir do princípio lá do intestino? do Igão, a gente vai chegar nessa conclusão. Mas se você for bem analisar, você vai ver que houve um espaço de tempo gigantesco. Às vezes a ciência ela tenta dar uma resposta, mas assim, talvez ainda não vaga não, mas assim, ela é consistente, mas ao mesmo tempo assim, ela não pode ser exata. Por exemplo, a que ponto que o homem constituiu a consciência? Porque a princípio todos os estudos são feitos a partir de lá na frente, quando algum homem começou a ter curiosidade de estudar o passado, né? Mas o próprio homem, a partir do momento que ele tinha consciência, talvez nem ele sabia, ele não tinha noção de passado, presente e futuro. Então era outra brisa essa questão do tempo aí. Mas por quê? Porque aí se você pega ali, beleza, o homem primitivo, ele não tinha, como ele vivia só instintivamente, ele não tinha noção de fragilidade. Ele não tinha noção de que esse bebê aqui, ele vai precisar de cuidado. Assim como qualquer animal que constitui um ser, ele tá vulnerável e ele cria artifícios ou artimanhas para que ele possa sobreviver. Provavelmente a fêmea, quando ela estava no período ali que ela tinha, que seria a mulher, né, primitiva, provavelmente ela teria todo um ambiente que ela já deveria ter preparado para que ela pudesse, de uma certa forma, ficar segura sobre essa criação. Da fragilidade do bebê. Porque você vê que um passarinho é frágil também. Quando você olha ali, você fala assim... Como é que vai viver? Como que vai sobreviver? E o que a fêmea faz?
ela coloca ele no lugar, no máximo de segurança possível, geralmente é no lugar alto, né? Faz toda a situação e depois o que que ele faz? Ela sai em algum momento para buscar alimento e ela deixa sozinho. Deixa sozinho. E aí ela deixa sozinho e você sabe que em alguns momentos acontece que o predador vem e pega. E pega. Mas então, assim, se você for analisar, é interessante, porque a gente não consegue imaginar, assim, como que o ser humano consegue viver porque ele é o único ser. Hoje, depois, a partir da civilização, isso é algo que se tornou... É uma exata. Não tem como um ser humano sobreviver hoje sem o outro. Sim. Né? E naquela época, assim, a mãe, ela agia instintivamente, assim como o filho também desenvolvia por instinto e tal. Hoje não. Hoje, eles falam assim, tem uma ideia aí que fala que antigamente se morria mais por falta de comida, né? Porque a comida não era algo tão acessível. Então, hoje se morre mais por conta de comida, por excesso de comida, do que por falta. Não é à toa que, não é à toa, né? Que nós estamos aí pedalando. Não é à toa que a sua imagem tá pesada. Você que tá assistindo a live aí tá pesada, é por conta disso. A gente tá fazendo aí... Não, hoje o que que acontece? Hoje você tem que pagar caro, porque quando um cara entra no CrossFit, é um trem caro pra caramba. O cara sair correndo feito louco, desgastando o máximo possível da sua energia, do seu... Por quê? Porque hoje você acaba de fazer tudo isso, você chega, senta no sofá e fala assim, se você quiser lá ligar e pedir umas 2, 3 pizzas e beber refrigerante e repor todas essas energias, basta... Entendeu? Então, assim, é interessante a gente tentar analisar essa questão do homem como homem civilizado e o homem como homem antes da civilização. E quando você vai olhar isso, você vai ver que a religião, ela também entrou em algum momento, ela entrou nesse quesito aí. Porque... Eu voltando lá, assim, antes de você pular para a próxima etapa aí, vai a questão do tempo. Você acha, o tempo não existiu o tempo todo, vamos dizer assim, a consciência do tempo. O tempo só tem sentido se tiver consciência. Sem consciência não existe tempo. Mas em um momento ele foi criado. Não é criado, ele foi observado, acho que é diferente. Mas alguém criou os números, alguém criou os dias, alguém criou as horas. Através da observação. Então. Que é qual a finalidade do tempo? Qual é a finalidade do tempo? Acho que criar... Pôr limite, né? Acho que pôr limite, é isso mesmo. Limite na Não, vida. eu acho que a lógica... Esses dias eu tava no carro andando justamente isso, eu acho que era numa sexta-feira. Eu pensei assim, olha que pensamento besta, né? Já pensou assim, sábado não fosse sábado, fosse sétimo, entendeu? Domingo, aí oitavo, em vez de ser na segunda, a semana fosse, por exemplo, até 12. Não, 10, fosse 12 assim, dias, é só uma semana comprida pra caralho, bicho. Você entendeu? Então, mas assim... Você tá ligado nesse negócio do calendário aí que, segundo eu conversando com o Gustavo, um amigo meu, ele tava me explicando que, como os outros, eu não sei a fonte, mas ele tava me explicando que o calendário foi alterado. O nosso calendário, mesmo esse, a gente não segue ele da forma certa, que seria o quê? Vamos dizer que começa a contar do mês de setembro. Lembra setembro, lembra-se 7. 7. Outubro, 8. Novembro, 9. Dezembro, 10. Né? E aí, no caso, dezembro... É 12. O ano é 12. Então, o dezembro não é o mês 12, é o mês... 10. É o mês 10. Não, seria o mês 10. Teria que ser o mês 10 do dezembro, mas ele é o mês 12. Ou seja, o ano que acabaria no final de fevereiro. E começaria em março. Mas isso não tem a ver com os maias? Não, é um outro cara. Parece que eu não lembro o nome dele. É sempre aparecendo querendo fuder com o resto das coisas. Tudo. Tipo assim, por vontade própria, falou, vamos mudar essa porra aqui. E mudou pra dezembro, no final do ano. E ninguém quis questionar esse cara. Falou assim, ô, peraí. Quem te falou isso aí? Quem te falou isso aí? Não, aí. Igual hoje, né? Todo mundo... tirou isso aí. Você observa a linha do tempo. Quem criou a linha do tempo? Além do tempo, ainda tem a linha. Onde que você anda numa linha, né, imaginária, onde que você tá no presente, vamos dizer assim, que seria o meio, talvez, universo, sei lá. Tem 4... E aí você tá indo numa linha onde que você vai caminhar pra morte. O futuro é a morte, isso é garantido. Sim. E atrás o que ficou é passado. Mas isso é igual o Deus acabou de falar, isso só não existe na nossa consciência. Porque de fato o tempo, eu falo assim, o passado e o futuro, até que se prova o contrário, eu acredito que não existe. Apesar que, mesmo tendo consciência, você vai observar que existe seres, por exemplo, que vagam pela Terra. Vou dizer assim, por exemplo, você vai numa Cracolândia daquela, eu acho que a consciência do tempo lá, ela chega a ser mínima.
Porque não faz diferença Não, eu muito falo assim, dia e noite ou, mas, ou, existe ou a... horas. O Dentro da tempo só é cabeça tem um Mas se você importante perguntar também. pra qualquer um ali, qualquer idade, ele vai te falar quantos anos. Ou não. Alguns vão talvez nem falar assim, cara, Nem eu já sei. não lembro nem Cara. meu nome. Mas Nem você sei onde que é eu muito tô. difícil. Só se o cara não conseguir nem te falar o que é. Nem Até falar porque com você. é um estágio quase de vegetação Aí já- a nível de situação. Então, o que eu Consegue nem quero dizer falar, assim, é porque a consciência, de uma certa forma, ela tende a... Desde pequeno, É consciência. papai, vamos comprar um sorvete? Você não tem a sensação de que hoje... Tá Você no não tem futuro, uma... vamos. Uhum. Mesmo a gente tendo noção do tempo, parece que quanto mais tempo passa, mais a gente tem uma noção melhor do tempo. Pra mim, que quando eu tinha 10 anos de idade, um ano não representava o que ele representa Então, pra mim hoje. hoje. É como se eu observasse assim e falasse assim, cara, um ano é rápido pra caramba. Pra caramba. Você entendeu? E quando a gente toma consciência, a gente vê que ele demora pra caramba. Então tudo assim, é de acordo com como também a sua vida. Até porque os Agora, problemas assim, hoje que mais que influencia, os problemas psicológicos que mais influencia na vida do ser humano tem a ver com o tempo. Que é o quê? Passado, A recente, ansiedade passado, e, tempo, né? É basicamente que ou o cara tá ansioso ou o cara tá deprimido. É. Né? ou ele tá vivendo o agora, né? E aí esses que Qual tá que seria vivendo o agora, agora? muitas Agora eu vezes o falo povo vai assim, falar assim, cara, esse aí não tá ligando com nada também, porque se eu você falo não assim- faz plano pro futuro e não preocupa com os estragos que você fez no passado, às vezes você vai também tá vivendo assim, fala assim, ô, foda-se, E o tô futuro nem Na aí. verdade, não quer dizer. teria que ser. Por que, que o tempo é tão importante? Por que, vamos dizer assim, o que aconteceu, pronto, você não vai poder mudar isso nunca. A verdade é que Mas você vai pra cada ficar, escolha tem "Ai, um isso efeito aconteceu." colateral, né? Isso infelizmente, para cada escolha tem um efeito colateral. Ou uma E consequência. quase só, todas né? as escolhas são feitas através daquilo que seja bom. É. Mesmo que seja ruim, pra alguns, ela é igual Eu falo tomar sobre- remédio. Você fala assim, ó, vou tomar um remédio, por exemplo, pra acabar com a calvície. Mas aí ele vai causar impotência sexual. Quer dizer, o objetivo era resolver o problema de uma cabeça, né? E aí deu problema na outra. Não, resolveu um problema de uma cabeça prejudicando a outra. Prejudicando a outra. Aí eu falo assim, a questão da importância. Quando eu falo importância, eu falo também sobre importância no modo geral. Você vê que a maioria dos problemas relacionados à psicologia, vamos dizer assim, a parte psicológica do... Aperta, ela tem... Não aperta não. Botãozinho vermelho que você... Mais atrás. Tá com o símbolo da câmera mesmo. Dela. Não ligou, ela só aparece a tela, a imagem na tela. Vou colocar lá no canal, ela vai aparecer. Então eu falo a questão da importância, questão também da importância sobre a opinião das outras pessoas. Você acha Por que que tem que dar tanta importância ao que os outros dizem a ao que os respeito, outros dizem, ou o que as pensa de pessoas você? pensam, enfim, o que Inclusive, vão pensar. inclusive eu sei de pessoas que às vezes tem justamente isso, assim, eu não dou uma risada, uma gargalhada aqui no meio de todo mundo, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Olha aí. Mas você sabe o que é interessante? Porque, igual eu falei, eu não acabei de falar que pra tudo existe um efeito colateral. Isso é um absurdo. Agora, o que acontece, talvez, hoje você observa o que acontece nos dias de hoje? As pessoas têm uma necessidade muito grande de ser vista, de ser observada. Não é à toa que praticamente todas as plataformas que utilizam as redes sociais, ela permite o Stories, por exemplo, que é pra você falar o que você tá fazendo agora, pra você demonstrar tudo o que você tá fazendo. Ou seja, isso é porque existe parte da ideia que existe alguém querendo ver e alguém querendo mostrar. Só que a partir daí, as pessoas, é igual eu falei, do efeito colateral. Todo mundo quer ter algo a oferecer, todo mundo quer ter algo maravilhoso, todo mundo quer ter alguma coisa. E nem sempre. Só que a partir do momento que você tá sobre o ponto de observação dos outros, infelizmente você não tem controle da crítica. E aí, a gente também não tem controle sobre a maldade do outro. Quando ele faz uma crítica, não pra poder equilibrar ou ajudar alguma coisa, mas o objetivo é um só, é prejudicar. Então, o que acontece? Eu observo que às vezes acontece isso da pessoa, de sentir e falar assim, ó, então, eu prefiro me eximir de estar em alguns lugares, porque às vezes eu dou conta de lidar com o elogio. Eu falo assim, Mas a crítica não me dá destrói. pra gente ser mais seletivo na questão da importância, eu falo assim, eu vou me importar com o que realmente importa. Sim. Mas, agora no modo geral, Mas aí acho que os problemas parece que é tipo,
qualquer pessoa já tem problema. Mas aí eu tenho que colocar pra mim, peraí, o que é importante pra mim? Às vezes não é o importante pra aquela pessoa, às vezes ela se frustra justamente por conta disso mesmo. Tipo, ela não sabe o que é importante pra ela e ela acha que... Pode ser que no subconsciente dela tudo é importante. Aí, Mas tipo, o cara... Não tô falando pra você? Sim. Alguém chegou em mim e falou assim, não, sabe por que eu não dou... Nossa, eu fico vendo você rir, você dá risada. Nossa, eu não consigo. Eu falei, por quê? Ué, porque eu fico com medo das pessoas pensar o que vão pensar de mim. O bobo rindo. Mas você sabe o que acontece? Aí eu vou te falar que talvez o que seja que resuma isso. Você é um cara que se confia, que confia em você? Eu confio. Você é um cara que bota fé e fala assim, cara, eu sou massa. Sou massa. Eu sou um cara que eu... Independente fala assim, você se acha demais. Então, aí é que tá. Isso é reflexo do quê? Você se ama? Você tem um amor grande por você? Sim. Então, aí é onde que a gente consegue entender que boa parte dessas questões de quando a pessoa também ela se sente limitada é parte da ideia de que ela é uma pessoa insegura. Ela é uma pessoa que não se ama, porque quando você se ama e se coloca acima das coisas, a crítica ela passa a ser, vamos supor, você a base da insegurança pode ser a opinião dos outros. Sim, mas a opinião só tem relevância a partir do momento que a sua sobre você seja inferior. Vamos supor, você sabe que você é um cara inteligente. E aí, se o cara chega aqui e fala pra você assim, Alex, eu nunca vi um cara tão burro igual você. Qual é o efeito que isso tem sobre a sua autoanálise de observar e falar assim, cara, eu sou um cara que eu sou quase um gênio. Esse cara tá... o que ele depende de quem vem. Você vai falar assim, esse cara... Agora, se você vesse um gênio e fizesse uma crítica, aí onde que entra? Um gênio não faria uma crítica desse tipo. Eu vou usar aquele exemplo que quase todo mundo conhece, que é o quê? Se alguém chega e te chama de filho de uma puta, qual que é a origem da raiva, vamos dizer assim? Por que você ficaria com raiva? Porque alguém tá mentindo, tá falando que a sua mãe é uma coisa que ela não é, tá querendo ofender sua mãe, ou pra desmoralizar minha mãe, ela não é puta, peraí. Eu particularmente seria afronta. Entendeu? Aí você poderia falar até... Se você leva pro lado racional, fala assim, peraí, o que ele tá falando não é verdade. Certo. E logo todo mundo sabe que isso não é verdade. Logo não tem... Mas não deixa de ser uma afronta. E aí, isso instintivamente, todas as vezes que você se sentir ameaçado de qualquer coisa... Não é eu que vou te ofender, é você que vai ficar ofendido. Você se ofende, né? Eu lanço ali a tentativa. Mas se fosse assim, a questão é que alguns gatilhos são acionados em mim. Por exemplo, o que seria o gatilho acionado? Por exemplo, se eu não gosto se eu não gosto de ser afrontado, e eu acho que a afronta, ela é uma forma, é mais ou menos assim... no reino animal. A afronta também vai estar do ponto de vista que você tá. Seria mais ou menos assim. É igual eu falo assim, como tudo é instintivo, eu falo, você sempre vai partir do instinto. Seria mais ou menos você olhar e falar assim, no reino animal. Né, um leão, ele acaba de pegar alguma coisa ali. Por que ele não deixa o outro comendo ali e vai pegar outro pra evitar confusão? Não, no instinto dele, ele fala, isso aqui é meu. Isso aqui é algo meu. E eu domino isso. E o quê? A partir dali, ele todas as vezes que ele se sentir ameaçado, ele vai atacar, ou ele vai agir de uma forma feroz. O ser humano, a afronta, ela pode ser também ela aciona esse instinto do quê? De você olhar e falar assim, peraí, você tá achando que eu sou menor? Ou você tá me desafiando, por exemplo? Você tá me tirando? Hoje a pessoa fala assim, tá me tirando, doido, né? Mas assim, a lógica é a mesma. Porque você gosta de ser... Tipo assim, às vezes as pessoas gostam de ser desafiadas pra mostrar que rompe limites. Mas afrontado, isso é ruim. Alguém te afrontar, alguém chegar aí, por exemplo, e querer... igual eu tô te falando, a afronta, ela põe em ameaça. E se todas as vezes você sentir ameaça, você vai falar o quê? Para aí. Aí você já muda até o semblante. Ou eu ataco ou eu corro. Só um exemplo aqui. Chegar um cara bem gordo e chegar no seu e falar assim, cara, você é gordo. Você é gordo, seu balofo. Por exemplo, eu me acho... Você vai ofender? Por exemplo, eu sempre brinco que eu falo que eu sou um gordinho envolvente. E aí vai falar assim, mas o que é um gordinho envolvente? É porque eu acho que eu sou um gordinho estiloso. Que eu falo assim, estiloso? Por exemplo, assim... Eu não me sinto constrangido pelo fato da minha gordura. Eu até olho no espelho e já pensei assim, se eu emagrecer muito mais do que isso, eu acho que eu fico meio pescoçudo e tal, no curto. Então, assim, desculpa, né, mas eu observo e falo assim, cara, eu sou feliz com isso. Agora, você pode pegar um cara, por exemplo, e ele pode estar
O marombado não sofre bullying da mesma forma que o gordo sofre? Ô, tá tomando bomba aí. Ô, diz que a pichoca do bombado é desse tamanhozinho aqui, ó. Ô, tá malhando só o corpo, ó o corneto. Ô, sabirila. Você entendeu? Perna de sabiá, corpo de gorila. É. O cara emagrece demais, fica só... Ó o palito aí, Eu ó. nunca tive esse problema de por exemplo, eu sempre fui muito confiante. Você nunca teve esse problema de obesidade? Não, eu nunca tive o problema eu sempre fui de bem comigo como eu sou. Então você é um gordinho envolvente. Também me considero um gordinho envolvente, sim. E aí isso você nunca se sentiu ofendido praticamente? Nunca senti. Você queria ficar mais gordo um pouquinho? Não, assim, depois... Olha, depois que eu descobri que emagrecer favorece muita saúde da gente... Diz que a pingola aumenta. Não, tá 1 metro de... só de cabeça. Fala assim... antigamente eu bati o olho nele, olhava a ponta do dedão e falava assim, mano do céu, tô vendo ele. Quando eu esticava a cabeça era o dedão. Falei, hoje você até consegue pegar, né? Aí, quando até consegue pegar assim já, né? Que antigamente era assim, né? Agora já pega assim, então quer dizer que... Vou te destruir. Eu vou te destruir. Pega o jeito de boca, eu vou te arrebentar, o tamanho. Aí o que acontece? Mas assim, depois que eu descobri as vantagens, os benefícios de emagrecer, não só pela estética, mas pela saúde. O bem-estar. O bem-estar. A disposição. Tipo... A própria autoestima, né? Eu não quero, tipo, eu não falo que eu não vou ser, mas eu não quero estar mais sobrepeso. O que eu mais estou ansioso é para conseguir bater a minha meta de peso, que é sair da casa dos 100. Porque quando eu comecei meu projeto físico, eu estava com 139,8, ou seja, eu estava com quase 140 quilos. E hoje, eu não gosto de revelar a idade porque faz parte do projeto não revelar, mas eu tô assim, alguns passos para chegar aos 100. Só que tá demorando pra caramba. Sabe aquele ditado que fala assim, nego, quando você começa a perder peso, aí você perde um monte rapidão e de repente fica faltando um pouco que estagna, sabe? Então eu tô nessa estagnada. Você faz dieta, você corre, você vira os 70 para poder emagrecer e tá parado. Mas, tipo assim, tá indo bem lento, sabe? Tem vezes que eu perco bem, tem vezes que não. Mas eu nunca sofri isso, justamente porque quando eu fui pro projeto, eu falei pra nutricionista, olha, Tati, você gosta de você? Eu falei, eu gosto. Você gosta do seu corpo? Você tá satisfeito? Eu falei, eu tô. Queria ter mais, né? Não falei isso pra ela, mas pensei na cabeça, né? 2 metros. 2 metros, mas tá bom, tô satisfeito. Mas hoje, então, tipo assim, nego me chamava, ô gordinho, ô peloto. A minha irmã me chama de Armonca, ô Armonca. Azeitona preta. Ô azeitona preta. Mas isso nunca me ofendeu, você entendeu? Nunca me ofendeu. Eu lembro que um apelido na época de escola, tipo assim, que me fez eu ficar chateado, eu até acho que isso nem trouxe pra minha vida, não me causou problema psicológico por conta disso. Mas era bunda de tanajura, eu era bem bundudinho. eu era baixotinho, gordinho, da bundinha grande. Tanajurinha. E aí danara me chamar de bunda de tanajura e eu, assim, lembro de ver as tanajuras com aquela bundona, eu ficava... Você vê até que a opinião dos outros é uma coisa complicada, que o Leandro Hassum, quando ele emagreceu, o moço, tanto de que eu ouvi que não recebeu. Recebeu, né? É porque parece que o cara mais gordinho, ele parece ser mais animado, né? Mais alegre. Já reparou? E aí parece assim... piada e tal. E ele aparentemente parece que quando ele era gordinho, ele se olhava nele, ele passava o aspecto de um cara extremamente... O gordo, ele engraçado. Passa, e outra, ele passa a ser compensar, o ponto de referência. Não sei se você já percebeu disso. Pode ter 10 numa sala e fala, não, senta ali perto do gordinho ali. Ninguém fala perto do magrinho. Mas o caso do Leandro Hassum, eu lembro de entrevistas dele. Mas justamente... se o bombado tiver também, o cara vai falar, senta perto daquele maromba ali. O cara não vai falar, o cara não vai. O cara dificilmente o cara fala, senta perto do fortão ali. Não, senta perto do cara. Ó, o bombadão aí. Tá na Avenida Paulista da... um pouco meio o homem falar do outro que é bombado. Né? Aí o cara tá andando lá na Avenida Paulista daquela lá, cheio de gente lá. Aí o cara fala, onde que vira pra rua? Não, tá vendo aquele gordinho de camisa amarela lá? Você entendeu? O cara acha o gordo como ponto de referência. Você fala o nome do cara. Você conhece o fulano? Não, quem que é? Aquele gordinho. Ah, sei, o gordinho. Bem gordinho, Mas assim, e o Leandro Hassum, ele sofreu ataques, inclusive nas redes sociais dele, que ele tinha perdido a graça, que ele
Enfim, mas ele não se abalou por isso, tanto é que ele permanece, né? Não, O outro gordinho ele aqui tava também. doente, cara. É, Tanta gente que falou que ele tava Outro doente. gordinho, aquele que apresenta lá agora o The Voice, Ah, bicho, como é que chama ele? Que apresentou muito tempo o video show, André Marques. André Marques também, né? Mas assim, eu sempre nunca fui de dar opinião pros outros, não. O Josi me conhece um pouco. Tá muito importante. Por exemplo, se eu tiver que chegar na teia aqui e ter que falar e ter que expor alguma coisa, eu tô somando, tô cagando pra quem vai. Entendeu? Eu chego e falo, foi missão dada, missão cumprida. Entendeu? Então, quando tem pessoas que se retraem, justamente pensando justamente o que vão pensar dela. Uma vez eu vi uma matéria que foi divulgada num hospital americano, na UTI de um hospital dos Estados Unidos, onde a médica da UTI disse que 95% das pessoas que morriam na UTI, elas sempre morriam arrependidas. Arrependidas Da vida que teve. Por não ter rido da forma que precisava, por não ter vestido a roupa que ela gostava, Ter comprado justamente para agradar as pessoas e pensando na opinião que as pessoas iam ter. Então, normalmente, depois que eu vi isso, eu falei, aí que eu não dou moral mesmo. Aí que o botão do foda-se tá emperrado. Entendeu? Mas é isso, acho que a gente tem que viver o hoje como se não houvesse amanhã e foda-se o resto. Foda-se a crítica. Essa questão também assim, a timidez, você sabe que a base dela, praticamente, ela vem, é o que eu falo, cara, tudo que você vai mexer, você tem que voltar no passado pra tirar referência. É referência. Você sempre tem que buscar referência no passado, porque é o seguinte, você já viu que a crítica, ela é algo que você começa a perceber ela, principalmente quando você começa a estudar. Você começa a cruzar com outros tipos de pessoas que têm outras criações em casa e cada um tem a sua maneira de educar seus filhos. Então, obviamente, cada filho vai com um pouco de casa. E o que acontece? Geralmente, o aluno que ele mais interage, geralmente é o aluno que é taxado como chato da sala. Uhum. O aluno que ele mais tem vontade de fazer as coisas correto é chamado de nerd. Uhum. Você entendeu? É o que ninguém acha graça no cara. E aí... E eles mesmos falam, né? Eu sou muito nerd. Então assim, o que acontece? O nerd, ele passa a ser um cara muito... Às vezes ele é meio retraído. Por quê? Porque ele não consegue se encaixar com os demais. seriam os demais ali. Por quê? Porque ali o outro tá metendo papel na cabeça um do outro, você entendeu? Nada é importante, nada é levado a sério. Aí o que acontece? E quando... dentro dessa dinâmica da escola... eu falo que eu acho que hoje tem mudado muito isso. Mas dentro da dinâmica da escola, as pessoas têm timidez de falar, não é nem sempre porque não consegue falar, mas é porque essa crítica o tempo todo na sala de aula, por exemplo, minha mochila é mais top que a sua. Meu lápis aqui. Minha lapiseira é da não sei o que e tal. Então sempre já começa, os detalhes já começa do tênis que se vai, do carro que aparece na porta pra buscar ou pra deixar a criança. Então, pra você ver, eu sofria bullying na escola porque eu ia com a mesma calça. E a galera sabia que era a mesma calça. E Então, falou assim, não vai comprar outra calça, não? Então, aí imagina que você precisasse falar em público. Qual que seria a primeira fonte de insegurança sua? Você poderia até dominar bem o poder da fala, mas quando você criasse na sua cabeça de que alguém poderia falar da sua calça, isso já poderia te travar. O Wendel Carvalho, que muitos conhecem, que é um dos caras hoje dos mais dos coaching, dos motivacionais da internet, é um dos que mais bomba. Ele fala que ele foi convidado para poder participar de uma reunião da Unimed. Aí ele conta que ele tinha um Fiat Uno que com muita luta ele comprou e ele ia lá dar uma palestra para onde só tinha médicos, né, que é da Unimed. E aí ele pensou assim, e ele já tava feliz porque ele já tinha avançado, ele já tinha comprado um Uno. E ele disse que no meio do trânsito rolou uma confusão lá, o cara meteu o pé no retrovisor do Uno e quebrou o retrovisor. E aí ele tava chegando, e era um cara que já vinha falando do motivacional, quer dizer, foi convidado para falar para médicos, porque a palavra dele tava tendo uma força muito grande. E aí ele disse que quando ele foi, ele falou assim, vou encostar meu carro já bem distante para que as pessoas não possam ver o carro que eu tô descendo. E ele disse que quando ele foi descer, ele foi parar no lugar lá, ele disse que um médico tava descendo.
E aí ficou observando ele. E aí ele disse que o cara olhava nele, e ele já sem graça, o cara olhou no retrovisor do carro, olhou nele, e ele falou assim, quando ele foi palestrar, ele falou, a primeira pessoa que sentou no banco da Na frente frente era o cara. foi o cara. A partir daí, ele desestabilizou, porque ele ia falar de sucesso, ele ia falar de perseverança, de como conquistar as coisas, de como alcançar o sucesso, essas coisas. Mas ele criou uma determinada insegurança naquele momento, por quê? Porque ele partiu da ideia do que aquele cara ia pensar. Oh, como que você vai falar de sucesso, sendo que o meu carro que eu cheguei aqui... Quer dizer, se eu for seguir o seu exemplo de vida, eu tô lascado. E aí ele até fala, que ele fala assim, que o maior problema, a maior dificuldade das pessoas que estão buscando o sucesso é porque as pessoas acreditam que só pode falar de sucesso quem já tá lá em cima. Já alcançou o sucesso. E aí ele falou que anos depois, né? Hoje o cara, eu vi ele comprou uma Porsche, o cara foi levar lá na porta da casa dele e tipo, como você compra um lanche aí no delivery e o cara chega e vem, encosta e entrega. É. Então, assim, você vê que até os mais altos caras que dominam o conhecimento, que dominam a capacidade de lidar com o público, em algum momento você pode se sentir constrangido. E é aquilo que a gente tava falando. Sempre quando você acha que a crítica, principalmente quando você acha que a crítica vai vir de alguém que tem um ponto, que seria o gatilho para poder falar assim, e no caso o cara é médico, chegou no carro, e ele que era um palestrante que estava desenvolvendo ainda uma carreira, olhar e falar assim, cara, o seu carro e o meu não tem nem como a gente discutir ou falar de sucesso, né? Então eu falo assim, isso tem muito a ver, essa insegurança da gente também tem muito a ver, igual eu tô te falando, com essas coisas. Se a sua mochila é melhor do que a minha na sala de aula, e eu tenho essa percepção, o que vai acontecer? Todas as vezes que eu for falar alguma coisa, a pessoa vai e ativa o gatilho. Moço, o que você quer falar? Sua mochila? Sua mochila é feita de calça jeans. Mas é justamente porque foi imposta desde muito criança na sociedade que há essa diferença, que há essa desigualdade. Né? Por exemplo, hoje as escolas tentam desmistificar isso das crianças. Eu noto pela Sofia, que a Sofia chega cantando musiquinha lá, que ninguém é igual a ninguém, que todo mundo eu sou diferente, entendeu? Que há as diferenças. Hoje sim, mas antigamente não. Infelizmente, até para que nós percamos essa questão de falar assim, o Guilherme tá usando uma camisa legal e a minha não tá legal. Você entendeu? Me constranger por esse tipo de situação, isso vai demorar, você entendeu? Apesar que hoje existe pessoas... Você sai amarrotado com a sua camisa amarrotada, sem passar com ela... Do jeito que você pega ela lá, você sai? Não, geralmente não. Geralmente você desamarrota ela, você passa ela. Hoje já existe grupos aí da sociedade que é a favor de não passar roupa. E eles saem amarrotada, mostrando que isso é normal, que isso... Você entendeu? Mas assim, partindo do princípio de que esse tipo de situação... acontece porque foi impostos à sociedade desde muito pequeno. E vai demorar um tempo, acho que não sai totalmente, mas de perder dar essas certas importâncias. Apesar que vai existir sempre pessoas do contra, mas sempre né? vai existir um babaca pra falar, calça é melhor que se você tem um funcionário bom e aquele funcionário faz tudo certinho, qual que é o apelido que ele recebe dos outros? É de puxa-saco. Puxa-saco. Por quê? Porque assim, a cultura, ela vem o seguinte, todas as vezes que você faz algo e que você faz algo diferente das pessoas, nem sempre você vai ser aplaudido, né? Então, tipo assim, o povo, você vira e mexe, você vê as pessoas falando assim que os estranhos muitas vezes te aplaudem muito mais do que os próximos, porque a crítica ela já começa praticamente... O famoso ditado, né? O santo de casa não faz milagre. Assim, só que acontece? A maioria dos caras que enfrentaram alguma coisa pra adquirir o sucesso, a primeira base que ele teve que enfrentar foi as pessoas próximas dele. E a maioria delas, elas muitas vezes até saiu do seu lugar de origem, né? Engraçado que até na Bíblia fala, né? Tem uma passagem que eu não sei se foi Arão, eu não sei, que foi designado a sair do meio dos parentes dele para que fosse lá para
puta que pariu pra poder conquistar uma nova vida e tudo. Josué malhando trigo lá no meio do lagar. Você tá biblicamente falante, hein? Então, assim, ó, isso o que é foda hoje, que eu falo, assim, é porque aquele dia a gente tava falando sobre crença limitante. Todas as vezes que você for falar hoje, cara, que precisa falar em evolução, se você for falar de qualquer coisa que destrava e sai desse perfil, como perder a timidez? Não tem como você perder a timidez sem falar de crença limitante. Como, sei lá, criar disciplina. Como arrumar a namorada dos meus sonhos. Como fazer tudo. Cara, tá tudo impregnado ali. Aí tem que identificar e falar assim, vamos desarmar isso aí pra depois você entender. E aí, às vezes, a gente acha que muitas coisas não tá dando certo na vida da gente, é porque a gente não tenta. Mas não é, porque existe coisas travadas e que não permite você andar, né? As crenças limitantes. Mas acho que o maior limite somos nós mesmos. No final mas assim, o seu cérebro, você não pode exigir da sua mente de que ela faça aquilo que ela ainda não tem consciência. Por isso que essa questão dos problemas psicológicos, eles é tão difícil de ser tratado, é porque o primeiro passo você tem que... você precisa da sua mente para curar a sua mente. E se ela não te dá um mínimo de espaço para criar informação, para que você possa trabalhar, a pessoa morre. E aí é onde que acontece? Chega num ponto que a crença limitante é tão forte que, vamos supor, o psicólogo, que é um cara preparado para poder... e tem técnicas para poder tirar algum, né, eliminar esses gatilhos, encontrar e eliminar, mas a pessoa criou que psicólogo é coisa de doido, uma comparação. Sim. A partir daí, como que você consegue colocar... Você primeiro tem que pôr na cabeça dela que psicólogo não é coisa de doido, para depois ele ir lá no psicólogo e começar a trabalhar para destravar. Pior do que ouvir que psicólogo é coisa de doido é ouvir que o psiquiatra é coisa de doido. Não, o psiquiatra já foi diagnosticado louco, né? E isso vem com o quê? As crenças limitantes impostas pela sociedade. Remédio, tarja preta o resto da vida. Eu tenho que falar assim, eu não vou tomar remédio de depressão, porque eu já convivi com depressivos, então, assim, eu não vou tomar remédio porque eu vou ficar dependente do remédio. Ficar viciado. Mas apesar que hoje tem gente que acha massa falar que tem algum tipo de problema também. É tão foda porque tem gente que acha massa. E eu conheço pessoas que saíram da depressão sem uso de remédio, sem... Chegou num ponto e falou assim, porra, eu entrei nesse buraco, eu tenho algum jeito de sair, então eu vou sair. E acabaram saindo, e hoje vivem normalmente, até ajudam outras pessoas. Nossa, tô gordo lá na câmera, na imagem. Eu também percebi a vez que eu tava aqui que ela geralmente deixa a gente mais cheio. Encerrar 6 Fechou, horas. Tá cheio, já bateu o horário. Agradecer vocês aí. Mas enfim, obrigado. Esse bate-papo descontraído aqui. Bora nós vem aí. Vamos fazer um valendo. Falar sobre ufologia? Só que na ufologia, todos os entrevistados que vão ni podcast, que vão ni talk show, você entendeu? O entrevistado não fica arrochando, não. Ele deixa ele expor as opiniões dele e tal, entendeu? Não fica querendo fundar as orbas do entrevistado, não. Mas é bom a hora você vir e falar de expulsar demônio, porque ele tem uma especialização muito grande aí. O Josi é o especializado, doutorado em... Sai, tá amarrado. Não, se não sai, ele pega na Bíblia assim. Vai ter que tirar um podcast inteiro. Ele pegava a Bíblia assim, socava na cara do possuído assim, sai! O possuído falava assim, essa Bíblia tá cheirando mofo, que nem lia ela. O Bruno chegou e ficou na porta. Eu cheguei na porta e eu gritava assim, ó, sai em nome de Jesus. E o outro que tava, o Gildo, né? Gildo com a gente. O Bruno, ele queria ir com o perfil de locutor, né? Quem tá aí? Tipo assim, entrevistando. Ai, quem tá aí? Eu sou não sei o quê. Não, você não é nada. Você não passa de um nada. Aí você falava assim, vixe, vamos embora gravar aqui. Tava até um podcast. Quem é que foi que soltou a Bíblia na cara de um? O Josi abriu a Bíblia, acho que lá em Salmo 23, não sei onde que foi. E lá abriu a Bíblia assim, já eu gritava, sai da porta, sai em nome de Jesus. O Gildo gritava, tá amarrado. Eu acho que o possuído... O espírito tava pra perguntar assim, peraí, vocês decidem vocês dois o que vocês querem? Vocês querem que eu saia ou que eu fique amarrado? Aí o Josi vendo aquilo que não tava resolvendo, o bicho não saía, de repente saía um, entrava outro, aí
Quem que você tá aí? Eu perguntei, Legião. Eu falei, vixe, é muito. Aí o Jones abriu a Bíblia lá no Salmo 23, assim, socou na cara dele assim, ó, sai! Aí ele arranca a Bíblia e sai! Ô, pensa numa presepada de quase 2 horas. A cara do menino sendo amassada no banco. Foi nessa que a mãe pediu pra parar, falou assim, gente, deixa pra deixar o demônio. Não, deixa, já catou o guri, acho que os vizinhos viu aquela não, mas o que mais arrochou foi porque chegou um abençoado lá, ele chegou com óleo Sinhá, eu acho. E aí ele derramou na mão assim, ó. Com a mão aí, passa deu aí. aquela lambuzada. Não. Aí foi no meu pai e falou assim, põe aí, irmão, passa a mão aí. Ungido aí. Aí sabe quando a pessoa tá falando assim, moço, mas eu vou ter que entrar nessa mesmo. Aí meu pai pegou assim na pontinha, assim, pôs um pouquinho. Não, irmão, é pra lambuzar. E já... Sabe quando... E aí, rapaz, o irmão lá, ele deveria pesar uns 170 quilos. E ele posicionou o polegar dele na testa do menino assim, ó. E aí ele foi apertando com toda a força do mundo, assim. E aí ele deu um grito. Pareceu que até abriu o chope, assim, ó. Na que ele mandou, rapaz, falou, você tá doido? De repente o pai do menino já chegou lá e falou, não, vamos levar esse menino aqui, que vocês vão matar ele. De óleo na cara e dedado. Tomando afogado, tanto e Bíblia ainda na cabeça. Eu sei que o menino... Não. Saiu de lá mais doido ainda. Saiu de lá... Arrastado. O pai do menino levou o menino possuído e os cão junto com ele tudo. Que cena. Deixa eu levar meus meninos embora. Deixa eu levar meus meninos embora. Moço, que cena, cara. Meu Deus. Tá bom, outra hora a gente vai falar desse assunto aí. Beleza, obrigado pelo convite. Valeu, parabéns pelos investimentos, parabéns pelo trabalho aí. Nada a ver. Valeu, tamo junto. Valeu.